Fala, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Muito obrigado por ter clicado aqui para poder assistir o meu conteúdo. Se você é chegando agora pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Torcedores de todos os clubes do Brasil são muito bem-vindos também, tá? Então, se você puder se inscrever, deixar o like, eu fico muito grato, beleza? Eu tava conversando com alguns amigos que moram fora do Rio de Janeiro, torcem para outros clubes e tal, e eles me perguntaram: André, quanto vale um time finalista da Libertadores? Quanto vale um time para chegar na final da Libertadores com status de favoritos? Porque a maior parte do Brasil considera o Fluminense favorito nessa final. Ser favorito não significa que ele vai ganhar o título ou que ele já ganhou o título. O fato é que reconhecidamente, nacionalmente, que o Fluminense é melhor do que o Boca. Incrível que tem torcedor do Fluminense. Acabei de ler um comentário aqui agora e tive que responder na live de ontem. Eu botei alguns motivos pra gente acreditar, sonhar, e aí o Guerreiro botou lá: para com isso, que isso dá uma zicada danada. Perguntei pra ele: zicada? Qual o significado do dicionário, no dicionário Aurélio, de zicada? O que significa zicar, né? Você acreditar, você ser otimista, jogar, ter bons pensamentos. Agora, nesse mundo atual, é zicar, é isso? Sai fora, né, mano? Síndrome de vira-lata pra cima de mim, não, tá? Tem torcedor do Fluminense que não acredita, enquanto os torcedores de outros clubes, até dos rivais, que estão aí desesperados com a nossa possibilidade de conquista, às vezes acreditam mais do que os próprios tricolores, vai entender. Mas, enfim, conversando com esses amigos, eles me perguntaram: cara, quanto vale? Qual o segredo? Teu presidente realmente é o melhor do Brasil, né, cara? Quando ele chegou, o Fluminense estava quebrado. Ele investiu milhões e milhões e milhões, fez um time super caro e o Fluminense chegou na final da Libertadores. Eu falei: não é bem assim, não. Então, quanto custa um time finalista da Libertadores? O perfil Cavalinho do Flu postou um vídeo nas redes sociais. Eu não vou dar os créditos a quem fez o vídeo, porque eu não faço a mínima ideia. Eu peguei do perfil dele e trouxe aqui pra gente poder acompanhar junto, tá? Então, vamos ver aí desse time titular e dos principais jogadores que tem entrado. Quanto o Fluminense gastou para montar um time finalista de Libertadores? Vamos acompanhar, pessoal. Quanto custou para montar o elenco do Fluminense? Fábio veio do Cruzeiro de graça. Nino veio do Criciúma por 5.300.000. Felipe Melo veio do Palmeiras, também de graça. Diogo Barbosa veio do Grêmio, de graça. Marcelo veio do Olympiacos, de graça. O Guga veio do Atlético Mineiro por 8 milhões de reais. Samuel Xavier veio do Ceará de graça. O Lima veio do Ceará por 2.600.000. André veio da base. Alexander veio da base. Martinelli veio da base. Ganso veio do Sevilha de graça. Do Atlético Mineiro por 5.300.000. John Arias veio do Independente Santa Fé por 3.200.000. Cano veio do Vasco de graça. John Kennedy veio da base. Totalizando assim 24,5 milhões de reais em um elenco que tá na final da Libertadores. E aí, foi um bom negócio? 24 milhões e meio, sendo que 8 milhões, e aí eu acho que não é nem 8, eu acho que é 9, tá? É do Guga. O jogador mais caro contratado pelo Fluminense nessa janela não, nesse ano, nessa temporada 2023, foi o Guga, se eu não me engano, 9 milhões, tá? E aí você tira 24 menos 9, 15 milhões. 15 milhões de reais custou o elenco inteiro do Fluminense finalista da Libertadores, tá? Aí, pessoal, é uma junção de um monte de coisa, tá? É uma junção de competência, né? Pra você poder achar um John Arias. O Nino chegou no Fluminense em 2019, o Ganso também. Então não dá nem pra botar na conta 2019 ou antes, né? Eu não lembro. Acho que o Nino chegou, o Mário nem era o presidente, acho que era o Abad ainda, tá? Assim como o Ganso também era o Abad, não era o Mário ainda. Mas vamos falar do time desse ano, né? Desde o ano passado, que a base desse time desse ano ele foi montada no ano passado. Felipe Melo, de graça. Marcelo, chegou esse ano de graça. Cano, de graça. O Arias, eu brinquei ali, eu falei, de graça. O Fluminense pagou 500 mil, né, dólares pela chegada do John Arias. 3 milhões e meio de reais, aproximadamente, de graça. Pro que o Arias joga, de graça. O Keno, o Fluminense buscou lá no Atlético Mineiro, pagou aí 3 milhões e pouco, né? O Samuel Xavier, de graça. Impressionante como esse elenco finalista da Libertadores
A maioria dos jogadores chegaram sem custo. É impressionante. E era nessa tecla que eu batia todos os dias aqui com vocês. Até o ano passado. Né? Não é impossível, porque o Mário, durante muito tempo, ele usava o discurso que para ganhar campeonato, para ser campeão, para estar todo o tempo todo brigando lá em cima, tem que ter dinheiro, tem que ter um elenco caro. Eu concordo, quanto mais dinheiro você tem, mais bons jogadores você consegue contratar, consecutivamente você vai disputar títulos, certo? Errado. O Flamengo é um exemplo disso. O Flamengo até chegou nas finais, mas não ganhou absolutamente nada. Foram 8 torneios disputados, contando com o brasileiro, que não vai ganhar. Não vai ganhar, o título já é do Botafogo. Contando com o brasileiro, foram 8 oportunidades de levantar troféu que o Flamengo teve nesse ano e não conquistou nada. Já o Fluminense, com o elenco aí, contando com o Guga, que é o mais caro, que é reserva, de 24 milhões e meio de reais, vou botar 25 arredondando, vai ter a chance de levantar a sua terceira taça em 2023. Porque você bota aí, não é título, mas é taça. Taça Guanabara, bicampeonato carioca e tá 90 minutos de conquistar a Libertadores. Ainda vai disputar o Mundial. Aí depois ainda tem a Recopa, ainda tem um torneio que não está confirmado ainda, que é a Copa Pan-Americana, né? Seria aí um torneio entre os clubes da Conmebol com o da CONCACAF. Então o Fluminense jogaria com o time do Messi, por exemplo. Além do Mundial de 2025, ou seja, olha a possibilidade de taças, de títulos que o Fluminense pode conquistar com o elenco, cara, praticamente de graça. Esse elenco foi montado praticamente sem custo, tá? Tem o Fábio, que eu esqueci de falar. Fábio, cara, é surreal. Fábio de graça, Samuel Xavier de graça, Nino Cristóvão Merreca lá em 2019, Felipe Melo de graça e Marcelo de graça. Olha isso. André, base, Alexander, base e o Ganso, o Fluminense chegou, pegou lá em 2019, tá? Keno custou uma merreca. John Arias, semi de graça, que é o valor que custou, que nada, é a mesma coisa. E o Cano de graça. Olha isso, cara. Talvez o melhor time da nossa história, ou um dos melhores, porque há uma discussão muito grande, se o Fluminense ganhar a Libertadores, se esse será o maior título da nossa história ou não, tá? Os mais antigos dizem que não, que na época tinham torneios muito, muito importantes. Teve o próprio Mundial de 52, né, que não é a FIFA que vai dizer se reconhece ou não reconhece, se é Mundial ou se não é. A gente sabe que é. Tem o livro aqui. O bravo ano de 1952. Tá? Mas há esse debate. Mas eu diria que se não é o mais importante, é um título, é um dos mais importantes, caso venha acontecer, da nossa história. Com um time montado praticamente com jogadores que chegaram sem custo. Cara, isso é fenomenal. Isso é sensacional. E como eu falei, isso engloba um monte de coisa. Competência do departamento de scout, do seu Paulo Angione, do Fred, do Mário. É uma pitada de sorte também, porque o Cano, por exemplo, não era para ter vindo, era para ter vindo o Ricardo Goulart. Era um ou outro, e o foco do Fluminense inicial era o Ricardo Goulart. E com razão, tem uma enquete aqui no canal que mostra que mais de 80%, quando tinha que escolher Ricardo Goulart ou Cano, a maioria queria o Ricardo Goulart. Tem coisas no futebol que não se explica, tá? Tem a liga que os jogadores deram sob comando do Fernando Diniz, apesar que esse time foi campeão ano passado, a base dele, com o Abel Braga, campeão carioca com o Fluminense em 2022. Aí depois que o Diniz entrou, a liga aumentou mais ainda. Então assim, cara, tem coisas no futebol que não tem explicação. Você estuda, analisa número, vê patrocínio e não sei o que, e não sei o que lá. No final das contas, quando você vai ver, talvez o melhor time da temporada seja um time com custo baixo, mas com um trabalho bem feito, com jogadores de qualidade, com uma gestão bem feita, com um ambiente bom. Ou seja, respondendo a pergunta aí de quem está interessado em saber quanto vale um time finalista Libertadores, no caso do Fluminense, vale menos de 25 milhões de reais. E aí? Valeu a pena ou não valeu? Só que tem que ganhar, né? Para ficar na história, para isso tudo. Já na história nós já estamos, né? É a segunda vez que o Fluminense chega numa final de Libertadores. Clubes como o Botafogo, por exemplo, nem semifinal fizeram na sua história. Nem semifinal. O mais longe que o Botafogo foi quartas de final. E olha lá, e lamba os beiços. O Vasco chegou uma vez na final. Conquistou. Essa é a diferença. Estamos chegando à nossa segunda final. Vamos torcer pra gente conquistar dessa vez. Tem tudo para acontecer. Mas futebol é aquilo, né? A surpresa do futebol aí. Quem diria que com 25 milhões de reais você montaria um time finalista da Libertadores?
futebol traz surpresas pra gente, né? Então, concentração total, principalmente dos jogadores, torcedor tá aqui pra torcer. O nome já diz, torcedor faz o quê? Torce. Então não venha querer me tirar o direito de torcer pro Fluminense, falar que o Fluminense é favorito, que seremos campeões. A nossa função é essa. Quem não pode ter soberbo, que eu não tô sendo nada soberbo, apenas otimista. Quem não pode ser soberbo, sapatinho alto e achar que já ganhou, são os jogadores. É a comissão técnica e a diretoria. O torcedor foi feito para torcer. E é isso que nós continuaremos a fazer aqui nesse canal. Torcer para o Fluminense, emanar energias positivas, boas vibrações e sim, torcer demais para que no dia 4 de novembro a glória eterna seja conquistada e o dia 2 de julho de 2008 definitivamente acabe e termine em nossos corações e na nossa alma. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado seu like, deixa agora, se inscreva no canal e a gente se encontra daqui a pouco em mais um vídeo ou uma live aqui no canal. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores e vitória, Fluminense!